Voltei. Oi, gente, tudo bom? Oremos para as batidas não voltarem aqui. Tenho esperança de que agora vai. Bom, qualquer coisa, se estiver muito insuportável, vocês me deem um alôzinho aqui, tá? Me avisem, vim aqui para uma outra sala, vim aqui para nossa sala na administração. Ficou até um cenário mais bonito aqui, né? Com os LEDs. Olha, acho que eu vou fazer as lives só daqui. Virou meu lugar instagramável agora. E fica um pouquinho mais isoladinho. Vamos ver se a gente consegue conversar desse jeito. Porque quero saber quem já está inscrito na jornada. Natália, que jornada? A jornada do Skincare Pro, sim. Ela voltou numa nova edição. Vocês pediram e nós atendemos. A jornada Skincare Pro vai acontecer nos dias 6, 8 e 9 de maio, na próxima semana. E essa jornada é um convite para os meus colegas médicos, as colegas médicas, quem é estudante de medicina, residente de dermatologia, tá? Pessoas que estão se especializando na área em que trabalha com saúde da pele, trabalha com pele, trata estética e saúde da pele. Essa é uma jornada em que eu vou te ensinar como você usa o poder da sua prescrição cosmiátrica, a favor da sua vida profissional e a favor do seu paciente, sob o ponto de vista de saúde da pele e da estética da pele do paciente. Quem não se inscreveu, a Cami está dando uma super dica aqui. Quem não se inscreveu, é só comentar inscrição, que a automação vai já chamar vocês para terminar de fazer o cadastrinho rapidinho e você já está inscrito aí nessa jornada que ela é online e gratuita. Então, com todas as facilidades para você participar, não perder uma série de 3 aulas, vale muito a pena. Muitos alunos que já participaram dessa jornada tiram muito proveito do conhecimento. São 3 aulas com bastante conteúdo, tá? E essa jornada, tá? Eu tenho certeza que é algo totalmente diferente do que você já assistiu. Então, é um convite para realmente, para quem quer se tornar um expert, ter mais sucesso na sua carreira profissional. E é inclusive sobre isso que a gente conversa hoje. A gente conversa sobre carreira, sucesso. Voltou. É justamente sobre isso que a gente conversa. A gente conversa sobre sucesso na carreira profissional, o que é se tornar referência. E aí, eu sei que tem muita gente chegando nova, e talvez não me conheça, deve ter chegado agora por algum vídeo, algum Reels que rolou por aí, vi que tem vários colegas novos aqui no perfil. E quem não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, eu atuo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, sou gaúcha de nascimento, mas eu sou radicada aqui na Ilha da Magia por escolha. Iniciei minha vida profissional aqui, aos trancos e barrancos, contarei um pouco sobre isso também na jornada. E eu já alcancei um lugar que eu considero bastante confortável, o que para mim é um referencial de sucesso. E aí meu convite para que quem está mudando de carreira, começando a carreira profissional, está meio estagnado, quer uma inspiração, quer uma virada de chave, né, me acompanhar nessa jornada. Eu sou médica dermatologista aqui, atuo na minha clínica, também sou professora da cosmiatria, do HU da UFSC, sou médica titulada da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Na UFSC sou professora da cosmiatria, que é a área da estética, vocês bem conhecem, né? A área do rejuvenescimento, da estética, da saúde da pele também, porque saúde, né, tá linkada com beleza, estética tá ligada com saúde, a gente não tem como separar as duas coisas. E nós, como médicos, a gente tem, né, esse dever de linkar as duas coisas, né? A gente tem de diagnosticar e linkar as duas coisas. Então, o skincare, a prescrição cosmética, ele faz muito essa conexão e é por isso que eu te convido a mergulhar nesse universo que tem muitas novidades, tem muitas coisas bacanas, muitas ferramentas para você aí ter cada vez mais sucesso na sua vida.
Olha, Babi, tudo bom, meu amor? Bem-vinda. E, bom, quando eu falo assim de sucesso, tornar referência, é realmente assim uma pergunta que eu faço a quem participa, quem entra aqui, né? O que é ter sucesso? Não precisa me responder, eu quero que você se responda. O que é ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida como um todo? O que é referência de sucesso? Porque isso muda muito de uma pessoa para outra. Eu vi já, vou ver se não vai chiar, vou segurar um pouquinho meu microfone. Eu já assisti muitas palestras, muitas conversas sobre sucesso e às vezes a gente tem a sensação de que sucesso é quando você tem uma agenda abarrotada. Tá muito barulho, né, gente? Qualquer coisa eu. Tá escutando muito esse barulho de obra? Vocês estão ouvindo? Alguém me comenta aqui, Cami, que são os meus olhos. Se der para ouvir, apesar do barulhinho aqui, eu vou seguir conversando com vocês. Eu já vi assim muitos colegas falando sobre sucesso, parece que é ter a agenda abarrotada, que ter sucesso na dermatologia cosmiátrica e estética hoje em dia é quando você consegue fazer assim aqueles tratamentos de 20 seringas de ácido hialurônico, né? Quando você tem aquela vida que você parece que faz 1000 coisas num dia só e tem uma vida um dia altamente produtiva, altamente rentável, uma vida altamente acelerada, tá? Tá tranquilo, dá para ouvir. Tá. Então tá bem. Eu não entendi se o dá para ouvir dá para ouvir o barulho da obra ou se dá para ouvir me ouvir. Mas tá. Por não estar tranquilo, vou seguir. O barulho não atrapalha. Obrigada, Mari. Show de bola. Então, assim, e isso é um possível caminho, falando de sucesso, tornar referência, isso é uma possibilidade. Você pode seguir este caminho, né, de ter sucesso, com uma agenda abarrotada, né, atendendo 1000 convênios, né, rendendo lá, atendendo 20, 30 pessoas por dia. É uma possibilidade, você vai ter um retorno financeiro disso, né? Se sucesso para você for retorno financeiro, único e exclusivamente, isso é um caminho. Só que eu sempre convido a fazer esse convite, porque eu, Natália, não acredito que seja este o caminho para o sucesso. Você se tornar referência, você ter uma boa qualidade de vida. Hoje em dia, qualidade de vida, a gente fala de equilíbrio. Como é que a gente vai ter equilíbrio se a gente consegue, se a gente vive abarrotado de coisas, se a gente tem que lidar com 1000 coisas juntos, se a gente se envolve, às vezes, em tratamentos em que você se compromete de muito, envolve assuntos delicados como expectativa, como resultado, como investimento do paciente. Eu não digo que tratamentos com 20 seringas de ácido hialurônico sejam ruins, de maneira nenhuma. Eu sou cosmiatra, eu sei o valor que é, né, o quanto é primoroso você trabalhar, né, com uma quantidade grande, né, você fazer realmente, às vezes, tratamentos transformadores. Só que muitas vezes não é a realidade para todo mundo. E acredite, muitas das vezes você não precisa ir para esse segmento, trabalhar desse segmento, que às vezes a gente nem se identifica, para ter sucesso na vida profissional. Então, por isso que eu digo, tá? Que vale você refletir, porque esses conceitos mudam de uma pessoa para outra. Como ela foi criada, qual são as expectativas, os objetivos de vida, né? Tem pessoas que realmente vivem muito para trabalhar, só para trabalhar, é aquela vida abarrotada e aquela coisa assim que você fica enlouquecido. Eu sei que tem muitas pessoas assim que a gente fica acompanhando, às vezes na internet, fica pensando, meu Deus, como a pessoa consegue dar conta de tanta coisa? E, na verdade, a gente sabe que a vida nem sempre é assim. Então, o que para você é ter sucesso? Né? Agenda lotada, agenda abarrotada. Uma vez eu escutei numa palestra, eu trago esse exemplo, que esse exemplo é muito marcante. Foi muito marcante para mim, porque fez eu refletir sobre o sucesso na vida profissional. Eu escutava uma palestra sobre gestão de clínicas. Inclusive, falando em gestão, eu vou estar palestrando na MWC agora em junho, na sessão de gestão de clínicas e carreira, né? Estarei falando da minha experiência, falando sobre skincare médico. Inclusive, um convite é para quem não se inscreveu, um congresso de alto nível, a programação está excepcional. Mas, inclusive, um tempo atrás, num congresso semelhante, numa sessão que falava sobre gestão de carreira,
Eu ouvi uma pessoa que falava de gestão, né? A pessoa não era médica, ele fazia gestão de uma clínica, e ele dizia assim, porque através das minhas técnicas, a médica que eu trabalho agora, ela tem uma agenda com uma lista de espera de 9 meses. 9 meses. E tipo assim, a pessoa falou isso meio que para impactar, assim, tipo, para dizer, nossa, que sucesso! 9 meses para, né, ser atendido por aquela profissional. Isso com certeza essa questão de escassez dá uma sensação de sucesso mesmo. Só que por outro lado, né, pense você, né? Poxa, uma pessoa quer consultar contigo agora, vai demorar 9 meses. Quantas pessoas legais de repente você vai perder, né? Que eu não acho isso legal. Você não precisa, eu quero chegar na ideia de que você não precisa chegar nisso para ter sucesso. Aquilo me deu um certo incômodo, né? Porque dá a sensação que a gente tem que estar atrolhado, abarrotado de coisas para ter sucesso, que isso é sucesso. E se você tem uma agenda que você domina, montadinha do jeito que você quer, ganhando o que você almeja, sim, com bons ganhos, né? Isso daí não é ter sucesso, que é você ter que estar no extremo, do limite. E aí eu questiono um pouco isso, porque de coração eu acredito muito que dá para equilibrar essas coisas, e é por isso que eu te convido para a jornada, porque a gente vai abordar muito sobre isso. A jornada ela é muito completa, porque a gente fala sobre técnica, né, sobre prescrição, as últimas tendências, como você deve fazer a sua prescrição cosmiátrica, que você precisa saber, mas a gente fala muito sobre gestão de carreira, sobre caminhos, sobre escolhas, sobre qualidade de vida. E eu acho que isso a gente deve pensar muito, porque senão a gente fica só pensando na questão técnica e a gente esquece, né, porque que a gente está nesse mundo, né, os objetivos de vida, o equilíbrio com a família, o equilíbrio com, né, as coisas que você gosta de fazer, com as viagens que você quer fazer. Então, existe esse caminho. Então, quem tá, eu sei que tem pessoal que chegou agora no meio da live. Quem chegou no meio da live e não sabe, ó, tá abertas as inscrições gratuitas para a jornada do Skincare Pro, uma sequência de 3 aulas em que a gente vai falar muito sobre prescrição cosmiátrica, saúde e estética da pele, como você consegue alcançar resultados espetaculares para os seus pacientes e para a sua vida profissional. Tá? Então se inscreve, só comentar a inscrição aqui, ou tem link na biografia também para você se inscrever, tá legal? É na próxima semana, dia 6, 8 e 9 de maio. Bom, existe uma certa tendência, comente inscrição, isso, só comentar a inscrição aqui nessa live de agora, que você já vai ser direcionado para a inscrição, a automação já vai te pedir os dados, e aí você já está automaticamente inscrito. É online, é gratuito, então não perde, já te inscreve, tá? Para você não perder. Não, Mari, boa Mari, te vejo lá na jornada, vai estar espetacular. A gente vai fazer uma nova edição, foi muito solicitada, inclusive algumas pessoas perderam na última jornada e pediram para ter a jornada nova, a gente reformulou, então vale a pena se inscrever para não perder a sequência de aulas, tá? Então você pode fazer ali as aulas no conforto da sua casa, às 7 horas, então horário bom ali, final do dia, para você aprender um pouco mais. E é exclusiva para médicos, isso mesmo. Bom, existe uma certa sensação de que você deve, né, abordar sobre procedimentos, sobre tecnologias, para mostrar o seu valor dentro do mercado de trabalho. Então, aí a internet é uma verdadeira vitrine, né, para o nosso trabalho, é um momento de conexão. Muitas vezes, nosso primeiro contato com o paciente começa nas mídias sociais, se não quase sempre. Hoje em dia, por mais que você... A doutora Ju está inscrita, Júlia inscrita. Maravilha, amor. Te espero lá. Existem muitas... a maioria das vezes, o paciente entra em contato com o profissional pela primeira vez pela internet. Quando a gente recebe indicação, geralmente a gente vai dar uma bisbilhotadinha lá. Eu vou lá ver quem é esse profissional. Vou ver se eu gosto dele, se ele faz o tratamento do estilo que eu gosto. E aí você imagina uma pessoa, tá? Que muitas das pessoas, a maioria é assim, tá? A maioria é assim, claro que isso muda muito de uma região para outra do país, né? É muito uma questão cultural, mas a maioria das pessoas assim, eu quero começar a me cuidar. Aí, mas eu não conheço nada dessas coisas,
né? E aí eu vou lá no fulano, né, que só fala de procedimento, procedimento, procedimento. Ácido hialurônico, preenchimento, preenchimento de lá, preenchimento de olheira. Isso muitas vezes assusta as pessoas. Tá? Isso muitas vezes assusta. Aí não, você é um médico que é expert em saúde e beleza da pele, você sabe fazer uma prescrição perfeita, né, para ele, cuidados diários que vão impactar de maneira cientificamente comprovada. Então não são coisas assim a receita da blogueira, não. A gente sempre pega o que a ciência nos mostra de evidência e monta um tratamento personalizado para que a pessoa vá começando os seus cuidados e a partir daí ela vai linkando os procedimentos. Então veja se isso não é mais atrativo, né? Então veja de que maneira você está se posicionando no mercado. Então veja se não é mais interessante, né, você abordar, se especializar, se aprofundar neste conhecimento para conseguir colocar em prática o seu conhecimento como injetor, como um profissional que trata com tecnologias com injetáveis. Veja se não é mais legal. Com certeza, a gente tem que se colocar no papel do paciente. E mais, hoje em dia, existem muitas pessoas que procuram um especialista quando tem alguma coisa acontecendo já. Ah, quando tem uma mancha, quando tem um vasinho, quando tem uma alergia, quando tem uma doença, quando sente que está envelhecida, etc. Mas existe uma outra porta de entrada, que é quando as pessoas estão saudáveis, né? Quando as pessoas querem prevenir. Então, essa saúde preventiva, essa dermatologia, essa medicina preventiva, é uma grande porta de entrada para o seu consultório. Hoje em dia, a gente sabe que os melhores resultados são longitudinais, é com a continuidade dos tratamentos. Então, é muito interessante você começar a acompanhar o paciente desde cedo e conseguir fazer esse trabalho, né? Pensa que se for para você, assim como você gostaria, eu sempre penso como se eu fosse a paciente, eu gostaria de ter essa pessoa comigo, que é a que me cuida de maneira longitudinal, que conhece a minha pele, que sabe das minhas necessidades, que sabe qual é o momento de eu fazer cada procedimento. E a porta de entrada é a prescrição cosmiátrica, é o que a gente chama de skincare médico hoje em dia. E é por isso, né, que eu digo assim, olha, você vê, a gente começou falando sobre se tornar referência, sobre o sucesso, e a gente já está conversando sobre como você pode se posicionar nas mídias para trazer isso, né? Então pense, digo assim, é um convite, uma reflexão. E algumas vezes, quem me acompanha aqui há um tempo já sabe, que eu faço muito live técnica, né? Eu converso assim, sobre produtos, sobre ativos, sobre novidades de congresso. Só que as lives mais preciosas são essas dos aquecimentos. Quando a gente vai fazer a jornada, que eu faço essa sequência de lives, são lives de aquecimento, são lives para você realmente amadurecer, virar uma chave. São as lives que quando eu, né, tive a oportunidade de, né, frequentar, de ter esse conhecimento, tudo que eu compartilho, onde eu aprendi, foram as coisas que mais me engrandeceram como profissional. Às vezes não foi aquela técnica de preenchimento, não foi aquele pontinho do Botox, segredo, secret, não. Foi eu me posicionar, eu me refletir sobre onde eu tô, como eu quero trabalhar, como eu quero que as pessoas me vejam, né? Como que é a porta de entrada para o meu consultório, em que pilar da medicina, da dermatologia estética eu sou forte, né? Então, isso tudo foi aí que as coisas começaram a mudar. E aí que, eu digo assim, a porta, o trilho do sucesso começa a se abrir. Então, claro que é muito importante estar atualizado tecnicamente, eu bato muito martelo nisso, compartilho muito conteúdo aqui, mas essas lives são as mais preciosas para você fazer essa reflexão. Então, quando a gente fala de se tornar referência, eu digo assim, olha, o que para você é se tornar referência? Como você pode se tornar referência? E eu elenquei aqui alguns pilares que eu quero compartilhar com vocês. Então, dito isso, eu quero que você pense em sempre alinhar alguns pilares na sua vida profissional. Primeiro, a sua formação. Nós, quando escolhemos fazer medicina, a gente sabe, assumiu já o compromisso de estar sempre se atualizando, sempre estudando. E o melhor investimento que você pode fazer na sua vida sempre é um investimento no seu estudo.
A gente tem as máquinas, a gente tem as ferramentas que nos ajudam, mas a máquina central é a nossa mente. É ela que consegue, nenhuma inteligência artificial consegue montar todas as dados, as informações que a gente consegue, às vezes, na frente do nosso paciente montar. Então, nada supera isso. Então, é obrigatório, né? Eu sugiro que a gente sempre esteja, realmente é um compromisso, está sempre atualizado com relação à sua formação. Então, sempre se aprimore, faça uma formação, faça a sua especialização. Eu digo, existe a formação clássica, que é a faculdade, a residência ou a pós-graduação, enfim, as especializações, e existem as especializações complementares, que são os pilares que você vai fortificando na sua vida profissional. Então, eu, por exemplo, quando terminei a minha especialização, eu fui estudar mais cosmetria, depois eu fui estudar mais injetáveis, depois eu fui estudar mais lasers, depois eu fui estudar mais gestão, mais carreira e assim por diante, mais marketing. Então, a gente vai fazendo formações, estudos complementares. Conhecimento nunca é demais, então reflita como é que está o seu investimento, né? O tempo que você se dedica a isso, quais são os seus planos, porque isso sempre vai te fortalecer, sempre vai te levar rumo ao sucesso profissional, a se tornar referência. O que mais? Comunicação. Sempre é interessante você fortalecer o seu pilar de comunicação. A comunicação ela deve ser efetiva. Como assim, Natália, comunicação? Comunicação com o nosso cliente. Nosso cliente é o nosso paciente. Então, investir em comunicação é fundamental, é primorosa. Olha, mais cedo eu conversei com você o seguinte, a comunicação, né, no Instagram, nas mídias, ela é muito legal. O que você está comunicando? Você está comunicando que você injeta, faz botox, 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 ou você está comunicando que você cuida da pele do seu paciente, que você sabe linkar saúde e estética, que você tem essa consciência de que o atendimento, o melhor resultado são os atendimentos integrativos, que você consegue integrar, né, o skincare, os procedimentos, os cuidados diários, o cuidado da saúde do paciente. Então, como você está comunicando? E, né, essa é a mensagem nessa que eu digo assim, entre linhas. Mas existe a comunicação ativa mesmo, né? Qual é a linguagem que você está usando? A gente tem muita dificuldade como profissionais, como especialistas, em tirar o tecnês, né, o tecniquez do nosso linguajar. Fazer um vídeo, a gente fala, até eu mesmo, minha volta, eu me vejo falando, em vez de falar subir o rosto, a gente fala lifting, daí o paciente pensa, o que é lifting, né? Não sei, né? Às vezes a gente fala assim, a fronte, o que, o mento. Daí, fronte, muita gente não sabe o que é fronte, a gente fala testa, né? O queixo. Então, assim, às vezes a gente tirar um pouco o tecnês faz com que haja a linkagem com o paciente, com o nosso cliente. A gente não está falando de colega para colega, a não ser aqui, que quem já me acompanha sabe que o meu conteúdo é voltado para os colegas médicos. Aí eu me dou o luxo de conversar um tecniquez melhor, né, mais entendível entre a comunidade científica. Mas se eu vou fazer um vídeo para um paciente, eu vou tentar, né, falar sobre a linguagem que conecte mais com ele. E, inclusive, isso é tão importante que a gente aborda sobre isso também lá na jornada do Skincare Pro. Então, eu trago todos esses pilares, são pilares importantíssimos de você já começar a refletir, mas se você acha, não, realmente, Natália, faz sentido, eu quero aprender mais sobre isso, né? Às vezes eu estou investindo num ramo de segmento do meu conhecimento e eu nunca pensei para parar que o que vai causar resultado para minha vida profissional é melhorar minha comunicação. Né, ter ferramentas e estratégias de comunicação. Então, a gente aborda sobre isso na jornada também. Então, quem não se inscreveu, pode comentar a inscrição para não perder esse conteúdo que vai estar lá nas aulas também, tá? Que mais? Outro pilar importante que vai te encaminhar para esse rumo do sucesso e se tornar referência. Pensar em sempre fazer uma abordagem personalizada para os pacientes. O maior pânico dos pacientes hoje em dia, dentro da medicina estética, da dermatologia, é ficar com a cara igual de todo mundo. Né? Diz assim, eu tenho pânico, né, de ficar igual a todo mundo, eu tenho pânico de ficar com a boca de pato igual a todo mundo, eu tenho pânico de
né? Enfim, eu tô com medo, porque eu tô vendo as pessoas ficarem assim. É legítimo esse medo dos pacientes? É total legítimo, porque a gente vê isso acontecendo mesmo. E será que não somos nós que estamos deixando de personalizar? Será que não somos nós que não estamos tendo esse olhar individualizado para o paciente? Porque está acontecendo porque alguém está fazendo? E, inclusive, a gente conversa também sobre personalização na jornada. Mas o que é a personalização? A personalização é o seguinte, é você personalizar tudo, né? O que diz, porque cada pessoa é um universo. Você personalizar os cuidados diários dele, a prescrição cosmiátrica é altamente personalizada. A gente tem itens que são fundamentais a todas as pessoas, mas tem outros que são altamente personalizáveis. E é interessante que você tenha esse conhecimento para você conseguir personalizar para o seu paciente, para você conseguir ter segurança na hora de dizer, olha, isso aqui é o melhor para você, tá? E eu estou fazendo algo exclusivo para você. A personalização, né, ela é necessária e, além disso, ela é um boom, né? A gente vai ver que hoje em dia, depois, pós-pandemia, houve uma tendência da questão da personalização. As pessoas estão buscando mais itens, mais cuidados personalizados, porque a gente acabou, né, voltando depois desse mundo pós-pandêmico muito para si, para o autocuidado, né? Eu acho isso muito precioso, muito legal, porque isso dá uma consciência de cuidado que é muito importante. Então, a questão da personalização é fundamental, inclusive a personalização na sua vida profissional, porque você não precisa ficar imitando as outras pessoas ali, né? Parece que só tem um caminho para sucesso profissional. Então, a personalização é uma palavra que eu te convido a trazer para a sua vida profissional também, para levar para o seu paciente, você aprender a personalizar, aprender tudo que existe dentro da prescrição cosmiátrica, como você personaliza isso com os procedimentos, porque é o que dá os melhores resultados, né? E o melhor propaganda para o seu consultório é o bom resultado do seu paciente, é a satisfação dele. Então, trabalhar com a satisfação é extremamente importante. Bom, o que mais? Reputação positiva, né? A gente sabe que a gente está aí inserido num meio, numa sociedade, uma sociedade acadêmica, uma sociedade científica, a gente se olha muito, né? Eu digo assim, a gente tem muita conexão com os colegas, através das mídias, nos congressos, nos meetings. Então, assim, ter essa reputação positiva entre os colegas, né, e entre os pacientes é muito bacana também. Como é que você faz isso? Você mostrando que você é uma pessoa interessada, que você é uma pessoa que se interessa em cuidar das pessoas, que você é uma pessoa que se interessa em estar atualizado, se interessa em estudar. Eu acho isso muito importante, é muito bonito isso, porque traz realmente o significado de por que a escolha da nossa profissão foi para cuidar de pessoas. Por que que eu convido a fazer essa reflexão? Porque assim, ó, infelizmente, a nossa especialidade está dando a sensação de que é uma especialidade muito mercantilista, assim, muito envolvida em apenas ganhos cada vez maiores, em lucro e não em cuidado. Isso me entristece muito, porque o pessoal fala de rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Bom, e o resultado do paciente, né? E ele está feliz? E eu estou satisfeita com o que eu estou fazendo? Então, essa questão da reputação conversa com isso, com o assunto que a gente está falando hoje. E, né, quando a gente fala em sucesso profissional, uma outra ferramenta, um outro pilar importantíssimo é o seu compromisso com os resultados, tá? Então, assim, como assim, Nath, compromisso com o resultado? A gente sabe que um procedimento, tá, de consultório, ele pode dar um resultado fantástico. Sim, a gente sabe que um botox dá um resultado maravilhoso, que um preenchimento labial dá um resultado maravilhoso, que um laser dá um resultado maravilhoso. Mas a gente sabe, se você já tem um conhecimento dentro de dermatologia, dentro de estética, dentro de saúde da pele em geral, você sabe muito bem que se a gente alia com o que o paciente faz no dia a dia, os resultados são infinitamente melhores. Então, se a gente tem esse compromisso com o cuidado do paciente, tá? Com o resultado, gente, é muito assim, você tem, né, resultados melhores dos seus procedimentos e o paciente ele fica muito mais feliz e acaba trazendo mais pessoas para dentro do seu consultório. Então, por isso que eu digo assim, não tem como você tirar, deslinkar
o cuidado diário, né, se você faz procedimentos. Então, se você é um injetor, uma pessoa que quer trabalhar com estética, é primordial que você tenha esse conhecimento do cuidado diário que o paciente tem que ter. E a gente tem muita tecnologia, muita ciência de dermocosméticos, de prescrição, de medicamentos, de suplementos que fazem isso. Tá? E é sobre isso que eu te ensino nessa jornada, nessas 3 aulas que vão acontecer na próxima semana. Bom, eu sempre comento que o que vale mais, né? Você ficar com o consultório rodando de gente toda hora, sai um e a pessoa não fica porque ela está insatisfeita ou porque ela vê que você é só mais um médico igual aos demais, ou aquela pessoa que fica e repete a vinda no seu consultório. Muito melhor ter essa pessoa fiel, ter pacientes fiéis. Você não precisa ter 500 novos pacientes por mês. Você precisa ter os mesmos 500 todo mês, entendeu? Você tem que ter essa fidelização. E isso você só consegue fazendo isso. Personalização, atendendo globalmente o paciente, entendendo que tem que linkar os cuidados diários com os procedimentos, que você deve investir no seu conhecimento, tá? Que você tem que melhorar sua comunicação e trabalhar para todas as pessoas e não se mostrar apenas como uma pessoa que injeta e às vezes não mostra que também sabe cuidar de maneira global da pele dos pacientes. Então, é sobre isso e muito mais que a gente vai falar na nossa jornada. Se você acha que, nossa, isso é para mim, Nath, eu quero aprender mais sobre isso, gostei, então te inscreve. É online, é gratuito, então você pode assistir do conforto da sua casa, tá? Vai acontecer na próxima semana, nos dias 5, 8 e 9. E você pode comentar inscrição ou, né, e no link da biografia também tem um linkzinho do botão que você pode se inscrever. Eu vou continuar essa conversa contigo, tá? Amanhã nós vamos ter a nossa live, tá? Nosso Momento Pele Ciência, e nós vamos seguir conversando, porque eu quero te trazer mais informações sobre isso, tá? A gente vai seguir essa conversa, mas por enquanto eu quero que você reflita se isso faz sentido para você ou não, o que é você ter sucesso, como você quer se tornar referência, tá? Pensando, eu quero que você abra a possibilidade de existir um outro caminho, que é muito mais gostoso, muito mais agradável, muito mais integrativo, e eu tenho certeza que você vai gostar muito mesmo. Tá legal? Uma boa noite, obrigada por você ter me assistido, ter ficado aqui até essa hora, mesmo com essa bateção toda, a gente deixa eu explicar, a gente está com reforma aqui na clínica, a gente está ampliando, fazendo um pequeno centro cirúrgico para procedimentos. Ai, tá ficando bem lindo, tá? Eu não quero dar muito spoiler, já dei aqui, tá? Então a gente está fazendo uma ampliação, vai incluir um pequeno centro cirúrgico, e depois eu mostro aqui para quem está acompanhando, né? A gente está longe, mas está junto aqui na internet. Boa noite, Elisinha. Obrigada por ter acompanhado, meu amor, a nossa live. Tá legal? Um beijo então, tá, gente? Bom descanso, bom início de semana para todo mundo.